E aí, gente, estamos aqui novamente. Nessa semana, no Estandarte da Liberdade, vamos falar um pouco sobre Moisés, né? Depois que o povo foi daquela situação de José no Egito, né? Os anos passaram e chegou um novo faraó, né? E o povo todo se tornou escravo, né? Todo o povo que seguia o Senhor se tornou escravo. E vem então Moisés, né? Moisés, quantos de nós já vimos a escritura, ouvimos filmes sobre a história de Moisés, né? Moisés que não falava muito bem, que tinha suas fragilidades, e ele passou por uma experiência individual com o Senhor, e eu adoro essa expressão, né? Vou explicar para vocês por quê, né? A gente já conversou lá atrás sobre aquela situação de Moisés na sarça ardente, né? Foi justamente nesse momento que o Senhor teve uma experiência individual com Moisés, né? E Moisés então saiu dali sabendo de quem ele era filho, que era filho de Deus. E depois, né, o inimigo aparece e aí fala para Moisés sobre, ele fala para Moisés a seguinte expressão: Moisés, filho de homem. E aí Moisés conseguiu reconhecer que era diferente, né, aquela forma de falar. E ele falou: não sou filho de homem somente, né? Ele falou: sou filho de Deus. E ali começou uma relação mais íntima, mais próxima dele com o Pai Celestial, com o Senhor, né? E aí o que acontece? Nessa situação do povo estar escravizado, Moisés então, ele estava longe, né? Ele foi criado por esse faraó novo, né? Esse novo faraó. E ele foi criado como um filho, né? Porque naquela época estavam matando os bebês, né? Semelhante com o que aconteceu com Jesus Cristo, né? Na época que ele nasce. E para que ele não morresse, a mãe de Moisés colocou ele naquilo que a gente chama hoje de Moisés, um cestinho, né? De palha. Colocou ele no rio, ficou acompanhando e para que ele pudesse ser salvo, né? Da morte. O rio levou ele até o lugar onde a filha do faraó se banhava. E aí foi a filha do faraó quem pegou Moisés das águas e por isso deu-se o nome Moisés, aquele que foi tirado das águas. E ela criou Moisés como filho e ela já tinha um filho também. E os dois cresceram juntos, né, como irmãos, e na vida adulta, então Moisés, ele estava lá trabalhando, e, enfim, muitas coisas aconteceram, resumindo a história. Moisés acabou descobrindo que ele não era filho, né, da filha do faraó, e ele vai embora do Egito, né, vai buscar viver no deserto. Ali ele conhece a esposa dele, ele se casa e lá ele estava morando. E o povo de Moisés continuou escravo. Até que o Senhor o chamou e falou que ele precisava salvar o povo. Quando a gente pensa assim, né, que Moisés ele foi conversar com o faraó por várias vezes, a cada praga que o Senhor foi mandando, né, como forma de que o faraó pudesse evitar, né, que tudo isso acontecesse e liberasse o povo, né, libertasse. Mas a gente acha que foi fácil, né, que Moisés já era tudo que ele era lá no fim. Mas na verdade Moisés ele era um tanto gago, inseguro, né? Hoje em dia a gente sabe que a gagueira ela pode ter um fundo emocional, geralmente tem. E quanto mais você trata a insegurança, mais, né, a tendência da pessoa ir embora a gagueira dela. A ansiedade, a insegurança fazem com que a voz não saia, né, como deve ser. E aí é como se fosse um grande treino. Cada vez que Moisés, essa é a parte que mais me toca dessa história, cada vez que Moisés ia lá conversar com o faraó, ele se fortalecia, porque ele ia lá para fazer uma promessa: olha, se você não libertar o povo, as águas vão se transformar em sangue. E ele ia naquele temor: será que o Senhor vai cumprir? Mas ele ia, e ele falava o que o Senhor tinha dito. E aí quando ele, né, colocou lá as águas, realmente viraram sangue.
E assim foi com cada uma das pragas que Moisés foi até lá para falar. E o faraó não mudava de ideia, não mudava de ideia. Qual que é o ponto, né? Até que chega a época em que eles saem e abrem o Mar Vermelho, né? E depois, né, de ter matado os primogênitos, que foi a última praga. Enfim, aí o faraó libera o povo, mas depois se arrepende, né? E manda os soldados irem atrás para matá-lo. E quando Moisés está lá e o Mar Vermelho é aberto, o povo passa e depois quando vem os soldados, né, do Egito, a Moisés, né, então faz o sinal, as águas se fecham e eles morrem. E o povo é libertado. Muitas coisas aconteceram nesse percurso, mas de tudo o que eu considero muito interessante, que me chama muita atenção, é esse treino que o Senhor deu para Moisés. Quantas vezes a gente passa por treinos para desenvolver pontos na nossa vida, atributos, habilidades que a gente não está percebendo. Pare um pouco, respire fundo, pondere na sua mente e no seu coração. Quais são os desafios que você está precisando enfrentar hoje? O que o Senhor, de repente, está querendo desenvolver em você de habilidade, de força? Nossa, mas eu tenho essa dificuldade. Preste atenção, às vezes é justamente aí que Ele está querendo lhe tornar forte. Né? Eu não quero enxergar isso aqui. Olha, começa a parar e olhar para aquilo que aqui no seu coração está querendo fugir. Muitas vezes a gente cresce construindo crenças de que a gente não é capaz, de que a gente não é capaz de ser amado, a gente não vai conseguir, enfim. E essas crenças, elas vão moldando nossos pensamentos, e é assim que a gente vai lendo, né? Moisés cresceu e dentro de um ambiente que não era dele, legitimamente. É muito provável que de alguma forma ele sentia, né? E por alguma razão Moisés foi ficando gago, inseguro, né? Tinha na mente dele lembranças, memórias de coisas talvez não muito boas que ele tenha feito. Mas o ponto interessante aí é o quanto que tudo é sobre o Senhor. Como que Ele trabalha dentro das nossas imperfeições para que se saiba que aquilo aconteceu na nossa vida por causa dEle. Por causa dEle. Então, que a nossa vida, quando a gente se abre, e como disse o presidente Nelson, permite que o Senhor prevaleça, quando a gente para olhar para o que é que Ele está querendo desenvolver em mim, quando a gente para orar no sentido de se relacionar com o Senhor, a gente abre aqui na nossa mente, aqui em nosso coração, um caminho de clareza. Quando a gente para ler nossa bênção patriarcal, a gente abre um caminho de busca, de entender quem nós somos. Então, o Senhor, Ele sabe quem nós somos e Ele sabe quem nós iremos nos tornar. Igualzinho a manga e o pé de manga. A gente olha para uma manga e lembra que dentro dela tem uma semente e que se ela for plantada, ela pode se tornar aquela mangueira imensa. Mas a manga não sabe. Imagina se a gente fala, se a manga tivesse nossa consciência e a gente pudesse dizer, olha, semente de manga, você vai se tornar essa mangueira aqui. Talvez ela ficasse muito confusa. Nossa, mas eu acho que eu não consigo e tal. E assim também somos nós. Se de repente a gente tem um vislumbre de tudo que nós somos, será que a gente dá conta de lidar com isso hoje? Será que a gente dá conta de abrir mão das feridas que às vezes nem fundamento tem? Que às vezes foram construídas por ideais na nossa mente, ideais que não foram supridos. O ideal, por exemplo, de ter uma mãe 100% assim assado. O ideal de ter um pai assim assado. Que amor de pai é aquele que pega no colo, que beija, abraça. Mas o meu pai agia de outra forma. E esse era o pai que eu tinha, né? Que eu tenho. Enfim, a gente precisa alinhar as nossas expectativas sobre a nossa vida, sobre o outro e sobre o Senhor. Ajustar, alinhar, sabe? Deixar bem equilibrado a expectativa e a realidade, para que a gente saiba pelo que estamos sofrendo, o que está nos incomodando, nos desestabilizando e que nós podemos trabalhar nisso
nos conectando com o Senhor para que Ele pegue essa que é a nossa dificuldade e nos ajude a transformar em nossa maior força. Eu lembro que lá na infância, na adolescência, eu era uma criança, uma adolescente muito calada. E muitas vezes eu pensava, nossa, acho tão bonito as pessoas criativas, né? Que pintam, que costuram, que bordam, que sabem cozinhar. E eu achava que eu não sabia nada, que nada eu ia aprender na vida, que eu não era uma pessoa muito criativa. E que se eu sentasse para conversar com alguém, eu não ia ter muito o que conversar. Olha aí para mim hoje, né? Isso se tornou um ponto de muita habilidade para mim. Por quê? Porque eu comecei a permitir que o Senhor fosse maior dentro de mim em relação a isso. Eu comecei a me permitir entrar em situações em que eu era convidada a ouvir o universo, como eu tenho dito que tem acontecido com a minha vida agora. Eu tenho me permitido assumir o meu lugar na vida. Que lugar é esse que eu tenho na minha vida que de repente eu não estava parando para perceber? Qual que é o seu lugar? Que lugar você tem ocupado na sua vida? De repente você é o filho, mas pode estar querendo resolver a vida dos seus pais. Aí você está se colocando no lugar de ser maior que eles. De repente você é a mãe e está se posicionando como uma filha, esperando que seus filhos resolvam a sua vida. E aí quando a gente faz isso, a gente sai do nosso lugar de força, a gente busca fazer as coisas e a gente se sente pequeno diante da vida. Então, é nessa hora que a gente se vitimiza, começa a dizer que o outro fez isso com a gente. Enfim, a gente precisa olhar para essa situação e fazer igual a Moisés. Só deixar que Deus prevaleça na nossa vida. Se Ele falou que era para fazer, eu vou lá e eu vou fazer. Se eu estou sentindo aqui no meu coração o Senhor conversando comigo e dizendo faça, confie. Tem algo muito maior. E aquela dificuldade, aquilo que lhe amedronta, que faz suas pernas bombarem, mas aqui no seu coração parece que pulsa, ele chama, é para isso que você deve olhar. E enfrentar no sentido de ir em frente. Olha bem nos olhos dessa dificuldade, sabe? Foca nela e caminha em direção a ela. Preste atenção no que ela pode lhe trazer de força, porque ela sempre tem um ponto de força para nos trazer. Porque o Senhor fala que nos deu as fraquezas para que se tornem forças em nossas vidas. Então eu desejo que você foque numa fraqueza e comece a trabalhar nela, a fim de descobrir qual que é a força que ela vai lhe trazer. Eu tenho experimentado algumas na minha vida, como eu contei, e eu acredito que você também consegue. Se eu consigo, que sou uma mera mortal, tenho certeza que você consegue também. Então, um beijo, até a próxima.